Graça e paz, meus amados irmãos, a todos vocês que nesta manhã, assim como eu, tiveram o privilégio de receber do Senhor a dádiva da vida, de mais um dia despertar para glorificar e exaltar o nome dEle, do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. E nesta manhã eu te convido, juntamente comigo, para nós meditarmos, refletirmos um pouco, ruminarmos um pouco naquilo que João deixou escrito no capítulo 16. O capítulo 16, ele tem 33 versículos. E dentro desses 33 versículos, João vai citar a obra do Espírito Santo e ele também vai falar sobre a tristeza que eles tiveram, os discípulos tiveram, quando lhes foi anunciada a morte de Jesus pelo próprio Jesus Cristo, né? Então eles tiveram aquela tristeza, mas aquela tristeza seria transformada em alegria. E o capítulo 16 de João vai tratar basicamente desses dois assuntos. E é maravilhoso ver como o Senhor, Ele vai transcorrendo naquilo que Ele precisa deixar os discípulos esclarecidos sobre a questão da perseguição que estava por vir. No versículo 1 Ele vai dizer: eu tenho dito tudo isto para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estão dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Então aqui o Senhor Jesus, ele tem a preocupação de deixar já os seus discípulos, assim como nós também, avisados sobre as perseguições que estavam por vir. Naquela ocasião ele estava dizendo que enquanto ele estivesse com os discípulos, ali a perseguição era totalmente contra Jesus, para levá-lo até a morte. Mas após a morte, muitos iam se levantar para matar os discípulos, porque os discípulos iam levar a palavra de ressurreição, que Jesus foi ressurreto dos mortos e que o Senhor pode resgatar nossas vidas. Então eles iam levar a palavra do Evangelho, a pregação do Evangelho. E com tudo isso eles seriam perseguidos, e seriam perseguidos por aqueles que achavam que era Deus que estavam mandando eles perseguir os discípulos, porque eles não reconheceram Jesus. Isso é bem claro. Jesus diz que eles não me conheceram, nem a mim, nem ao Pai. Então eles achavam que serviam a Deus, eles achavam que conheciam a Deus, e em nome desse Deus que eles achavam que conhecia, é que eles começaram a perseguir os discípulos para que não fosse propagado o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, o Senhor quis já deixar alerta os discípulos de tudo que estava por vir após a morte e a ressurreição dele. E aí entra também a capacitação, que é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é nos capacitar. A obra do Espírito Santo é trazer para nós as revelações diretamente do Pai para nós. Quando Jesus diz que o Espírito Santo ia falar do que dele recebeu, e ele vai dizer: porque o que eu recebi é do Pai. Porque ele e o Pai não são uns? Então ele vai começar dizendo agora, no versículo 5: agora que eu vou para aquele que me enviou,
nenhum de vós me perguntou: para onde vais? Jesus fez essa pergunta, esse questionamento aos discípulos, porque quando Jesus falava por parábolas ou quando Jesus falava alguma coisa, eles sempre indagavam a uns outros e faziam uma pergunta. O próprio Pedro, a gente vê no versículo 13 de João, em outros capítulos também de João 13 e outros capítulos, que Pedro, ele sempre estava indagando alguma coisa ao Senhor. Ele sempre era muito rápido em perguntar e em até responder a algumas questões. Então aqui o Senhor indaga eles: e ninguém me perguntou para onde eu vou? Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha que maravilhosa a obra do Espírito Santo. Enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra, o próprio Senhor Jesus era o Pai nele, e a Trindade estava com ele naquele momento. Então nada era mais necessário. Mas quando ele fosse retirado, precisaria vir o Espírito Santo para habitar em nós e ser os três em um só em nós. O Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, o nosso Ajudador. Que maravilha! E ele está dizendo no versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que obra linda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, quando ele desce, quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. A obra que o Senhor estava fazendo de convencer o mundo enquanto ele estava aqui, essa obra foi dada ao Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica do pecado porque os homens não creem. Nós éramos esses que não criam no Senhor Jesus Cristo. Mas para a glória de Deus, o Espírito Santo fez essa obra maravilhosa em nossas vidas. A graça de Deus nos abriu os olhos, ela nos foi revelada. Ele nos escolheu. Santo, 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 santo és tu, Senhor. E ele vai continuar dizendo: da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. A condenação de Satanás não aconteceu. Na verdade, aconteceu a condenação dele quando, desde o princípio que ele veio e foi expulso do céu, ali ele já havia sido condenado. Ali, o plano da condenação dele já era certa, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Jesus veio, que ele morreu naquela cruz para o resgate, ele veio com toda a autoridade. É por isso que está escrito que ele foi ao inferno e pegou as chaves. Então tudo isso aconteceu. E a palavra do Senhor está nos dizendo claramente que o príncipe deste mundo já está condenado. Ele já está. É como quando o Senhor, nosso Deus, já tinha preparado tudo pelo nosso resgate. Quando ele já tinha preparado tudo pelo nosso resgate, então ele enviou Jesus e já tinha um plano perfeito de resgate das nossas vidas, assim como já tem o plano perfeito da condenação do maligno.
E ele vai continuar dizendo que tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, eles não podiam suportar, os discípulos não podiam suportar o que Jesus tinha para revelar, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus e precisava acontecer, a missão precisava ser cumprida para que eles viessem compreender tudo o que o Senhor tinha falado. Então o Senhor foi preparando eles, foi avisando eles para que eles creiam, porque eu acho interessante que os discípulos, eles viram milagres, eles viram cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando, muitas pessoas sendo curadas, e ele foi, e o que aconteceu? Os discípulos ainda não tinham uma visão aberta, eles não criam verdadeiramente, ainda precisava algo se romper, para que eles crescem verdadeiramente que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E que Jesus Cristo estava dizendo que veio com a missão do próprio Deus. E isso que eu estou falando vai ficar bem claro quando Jesus vai dizer assim: vocês agora creem em mim porque eu disse essas coisas? Agora vocês creem? Então vê só. E antes eles não criam, vendo todos aqueles milagres que ocorreu? Então, é uma questão a se pensar. É uma questão a se pensar, porque muitos de nós temos visto milagres, temos visto o Senhor fazer grandes coisas na vida dos nossos irmãos e na nossa também, mas parece que a gente ainda não crê verdadeiramente. Tudo é possível ao crer. A gente fala, mas parece que só é produzido o som da boca, da voz, mas o coração, ele não está conectado. E nós precisamos, assim como Jesus Cristo glorificou o nome do Pai, e o nome do Pai foi glorificado nele, assim somos nós enquanto caminhamos nessa terra. Precisamos glorificar o nome do Senhor enquanto estivermos aqui nessa terra. Assim como o Senhor, assim como os seus discípulos que estavam recebendo todas essas revelações naquele momento, assim somos nós. Quando a palavra de Deus se descortina diante de nós, são revelações tremendas contidas na palavra de Deus para cada um de nós. E à medida que a gente vai buscando, que a gente vai ansiando, mais a gente vai crescendo no Senhor. E aqui no versículo 17, vai dizer assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Então Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E aí o Senhor ainda está falando para eles como que em meios de parábolas, e eles ainda não conseguem compreender que o Senhor está falando da morte dele, da tristeza que vai ser produzida quando ele estiver sendo crucificado. Mas que quando ele for ressurreto, que aparecer para os seus discípulos, aquele momento que antes era de tristeza, quando eles verem o milagre da ressurreição diante deles, isso vai produzir tremenda alegria. E quando for apresentado o projeto maior de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho da ressurreição e da vida,
Evangelho que dá vida aos mortos. E aí eles iam se alegrar. Eles não estavam fazendo essa conexão, porque o Senhor ainda falava em parábolas. E o Senhor vai dizer que isso tudo é comparado, a alegria que eles iam sentir, a tristeza, era comparada à mulher quando está dando à luz, porque ela sente dores de partos terríveis, isso produz dor e tristeza. Mas quando ela vê aquela criança nascer e ser colocada nos seus braços, a tristeza é esquecida, a dor é esquecida, tudo é desfeito em frações de minutos. Só basta colocar aquela criança em seu colo para que ela venha a ter uma alegria que ninguém consegue compreender a não ser ela mesma. Então é isso que o Senhor está falando. E Ele vai dizer: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Daí a importância, meus irmãos, de hoje, quando nós estivermos orando, quando nós estivermos fazendo nossas petições, nós fazemos em nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus. Porque Ele vai dizer que, na verdade, o Pai nos ama. Então, Ele vai dizer aqui assim: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, o Senhor sabe que nós, quando pedimos porque queremos receber. E Ele vai nos conceder para que nossa alegria seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem. Então, como eu relatei que até aqui, nos versículos anteriores, no versículo 21, do 19 ao 21, ele está falando ainda por parábolas. Mas ele está dizendo aos discípulos que vai vir o dia que ele não mais falará por parábolas. Isso é muito tremendo, né? Hoje nós vemos isso. O Senhor fala conosco e Ele não fala por parábolas. Ele fala claramente ao nosso espírito, nos dando a direção que nós temos pedido para tomarmos decisões em nossa vida. Glória a Deus por isso. E Ele vai dizer aqui, no 26, nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Olha, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Ele não está dizendo que vai pedir ao Pai em favor de nós, porque o próprio Pai nos ama. O próprio Pai quer nos abençoar. O próprio Pai quer nos conceder aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos ansiado, porque Ele nos ama. E Ele sabe que nós cremos em Sua palavra, cremos que Jesus Cristo veio em nome de Deus para nos resgatar. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, porque por isso cremos que vieste de Deus. Depois de toda essa explanação do Senhor, que se inicia do versículo 17 até o versículo 29, os discípulos dizem que agora eles podem perceber que o Senhor sabe todas as coisas e eles creem que Jesus veio de Deus. Aí olha o que o Jesus vai dizer no versículo 31. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Olha a interrogação que eu tinha feito interiormente do Senhor, anteriormente.
né, que o Senhor tinha feito aos discípulos. O Senhor fez milagres, fez maravilhas, curas tremendas, teve a tempestade, andou sobre o mar. E aí os discípulos ainda não criam, porque o Senhor pergunta: agora vocês creem? Que o Senhor está revelando tudo aquilo que ele está ouvindo do Pai. Os discípulos vieram dizer que criam naquele momento. E o Senhor está dizendo, né, que ainda eles vão ser espalhados, que o Senhor vai ficar só, mas ele não estará só, pois o Pai está com ele. Quantas vezes na minha e na tua vida nós não passamos por esse momento de ficarmos só, nós e Deus, e mais ninguém. Todas as pessoas são espalhadas, todas as pessoas são dispersas de nós, para que nós possamos viver aquele momento apenas nosso com Deus. Porque só Deus pode nos dar a força que é necessária, só Deus nos capacita, só Ele traz as revelações que nós precisamos. Então tudo vem de Deus, não há aqui no homem, na terra, nada que possa nos suprir que não venha de Deus. Tudo é de Deus, só Deus pode nos suprir, só Ele pode nos capacitar, só Ele pode nos ajudar nos momentos mais difíceis de nossa vida. Assim como quando aconteceu com Jesus. Ali era Ele e o Pai no madeiro. Ali Ele conversava com o Pai em espírito. Quando Ele foi orar, quando Ele foi ao Getsemane orar, que Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. Ele já sabia que a missão tinha que ser cumprida. E só era Ele e o Pai. A angústia que Ele estava sentindo, só o Pai conhecia. Os discípulos não conheciam, ninguém conhecia. É como quando eu e você estamos passando uma situação de angústia e de dor muito profunda. Ninguém à sua volta vai sentir, vai saber e vai compreender. Mas Deus vai. Deus vai. Por isso, comece a agradecer que em meio a dores, a tristezas e angústias, você tem um Pai que é zeloso, que é cuidadoso, que é amoroso e que sabe tudo o que você está passando. E Ele está ali do seu lado, lhe ajudando, lhe levando muitas vezes no braço, para que você possa chegar do outro lado. No 33, o Senhor vai continuar dizendo: eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. E aí o Senhor encerra esse versículo do livro de João, nos orientando, nos deixando bem claro que enquanto nós estivermos neste mundo, seremos atingidos por aflições na alma, no espírito. Contudo, temos a garantia do Senhor que venceremos o mundo como Ele venceu. Mas para isso Ele vai também nos dizer para termos bom ânimo. Tem ânimo. Precisamos ter ânimo. Porque todas essas aflições, todas essas tribulações, quando elas vêm, elas recaem sobre nós, elas tiram nossas forças, nosso ânimo. Tem horas que a gente diz assim: Senhor, socorre, senão eu vou morrer. A gente sente uma aflição tão grande no espírito, que é a aflição de morte, angústias de morte. É como Davi cita no seu salmo. E aí o Senhor já nos deixa essa promessa, essa palavra maravilhosa, que embora tudo isso venha nos suceder, nós venceremos o mundo, assim como Ele
venceu. E se nós estamos nele, se ele estiver em nós, nós vamos vencer. Porque ele já nos garantiu a vitória. Meus irmãos, que o Senhor possa continuar abrindo nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus, aquele que tem essa maravilhosa e grandiosa obra de revelar os mistérios do Pai para nós, de nos revelar aquilo que o Senhor disse que quando subisse, não era os discípulos naquele momento não iam entender, não iam compreender, ele não podia revelar, mas quando o Espírito viesse, o Espírito revelaria. Que essas coisas nos sejam reveladas e que nós a cada dia possamos caminhar em unidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz e um dia abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.